Olá, meus prezados alunos, eu cumprimento a todos os amigos e irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Nessa pré-aula eu estarei comentando a lição bíblica do CETEC, Vida Cristã, escrita pelo nosso comentarista, pastor Josafá Batista Soares, pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus em Ibotirama, no estado da Bahia. E na lição de hoje falaremos da tentativa de fuga de Absalão. E conforme comentei em lições anteriores, Absalão e o seu exército rebelde não tiveram êxito, não tiveram sucesso em destronar o rei Davi. Na ocasião em que se deu a batalha no bosque de Efraim, os soldados do rei Davi lograram vitória sobre os soldados de Absalão. O fato é que quando Absalão percebeu a sua inevitável derrota no campo de batalha, ele bateu em retirada. A Bíblia diz que sua montaria era uma mula, e na fuga desesperada ele não conseguiu manter o controle adequado e o animal correu para dentro dos carvalhos densos do bosque de Efraim. Então, seus longos e volumosos cabelos se embaraçaram nos intricados galhos. A mula passou descontrolada e o corpo de Absalão ficou pendurado. E é dentro desta inusitada história que temos uma interessante lição de moral para aplicarmos à vida cristã. O interessante desta lição já começa até mesmo pelo tema. Perceba, as limitações dos cavalos adestrados e o burro selvagem. Mas por que o autor coloca sobre as limitações dos cavalos? Bem, no Antigo Testamento existem muitas referências aos cavalos. Observe que na nossa revista o próprio autor citou diversas passagens bíblicas que fazem alusão ao cavalo como um importante objeto de guerra. Veja, por exemplo, a forma poética com que o livro de Jó vai descrever os cavalos. Jó, capítulo 39, versículo 22 a 25. Assim está escrito: ri-se do temor e não se espanta, e não torna atrás por causa da espada. Contra ele rangem a aljava, o ferro flamante da lança do dardo, agitando-se, indignando-se, serve a terra. Não faz caso do som da trombeta. Ao soar das trombetas diz eia, e de longe cheira a guerra, o trovão e os capitães e o alarido da batalha. Ainda em Provérbios 21, versículo 31, assim está escrito: prepara-se o cavalo para o dia da batalha, porém do Senhor vem a vitória. Então, como você pode perceber, há várias passagens nesse sentido. Bem, mas ainda que o cavalo não foi o primeiro animal a ser domesticado pelo homem, de todos os animais que se têm tornado animais de carga, o cavalo é o mais importante, porque também serve à batalha. Um tablete de barro babilônico do período do rei Hammurabi, datado do ano de 1750 a.C., já apresenta o primeiro registro sobre o cavalo. Por exemplo, quando José chegou ao poder no Egito, já existiam cavalos. E Faraó, por exemplo, usou cavalos para perseguir Israel quando estes saíram do Egito atravessando o Mar Vermelho. As nações que viviam em Canaã também tinham cavalos e, com frequência, usavam contra Israel. Os cavalos foram por muitos anos usados como grandes símbolos de força bélica e de vitória para esses povos antigos. Isso indica o motivo pelo qual Deus ordena na lei de Moisés para que Israel não multiplicasse muitos cavalos, justamente porque Israel não poderia se orgulhar nem confiar na força e na vantagem dos cavalos aparelhados. Veja Deuteronômio capítulo 17, versículo 16, assim está escrito:
porém ele não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos tem dito, nunca mais voltareis por este caminho. Perceba que se o cavalo é símbolo de orgulho, o jumento é um símbolo de humildade. Veja o que o profeta Zacarias disse sobre o Messias em seu livro, Zacarias capítulo 9, versículo 9. Assim está escrito: Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de jumenta. Essa profecia se cumpriu e foi largamente relatada pelos evangelistas Mateus, Lucas, Marcos e João. Marcos 11, João 12, por exemplo. Agora, quanto à mula, ela é um símbolo da teimosia e da ignorância. A mula é um mamífero híbrido que surgiu a partir do cruzamento do asno com a égua, e por causa do número irregular de cromossomos resultantes desse cruzamento, a mula acaba sendo um animal estéril. A etimologia da palavra mula se origina do latim e o termo é mulus. Esse termo mulus ainda sofre várias variações, como mula, burro, muar ou besta. Mas no contexto da nossa revista de estudos, o pastor Josafá Batista traça um paralelo entre esses dois tipos de animais com a realidade cristã. E em uma linguagem simbólica, ele faz uma aplicação para a vida prática. Por exemplo, no cavalo, temos a figura do poder de ação. Temos a figura da sensação de segurança por meio dos recursos bélicos para intimidar o oponente. O homem, justamente aqui, nesse ponto, o comentarista chama a atenção da nossa mente para essa questão. Porque é um engano achar que a segurança e a vitória dependem dos recursos humanos. Veja o que diz o salmista no Salmo 46, versículo 9. Assim está escrito: Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Ainda em Isaías 31, verso 1 e 3, assim está escrito: Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro, e se estribam em cavalos, e têm confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Senhor de Israel, e não buscam ao Senhor. Versículo 3 ele diz: porque os egípcios são homens, e não Deus, e os cavalos carne, e não espírito. E quando o Senhor estender a sua mão, tanto tropeçará o auxiliador, como cairá o ajudador, e todos juntamente serão consumidos. Mas apesar da lei de Moisés restringir o uso numeroso de muitos cavalos, a Bíblia diz que Salomão chegou a ter 1.400 alojamentos de cavalos, 40.000 cavalos e 12.000 cavaleiros. E até hoje a pergunta que não quer calar é a seguinte: até quando eu e você, nós que dizemos ser servos de Deus, deixaremos de crer e esperar em Deus para confiar na força de cavalos? Ou melhor, na força dos recursos humanos, nas estratégias humanas, no poder bélico ou aquisitivo da humanidade. Agora, sobre o burro selvagem, o autor faz um uso também interessante de figura de linguagem, que é a comparação dos desejos desenfreados da nossa natureza pecaminosa, que é como um burro selvagem. Daí faz sentido o subtópico da lição, o subtópico 3 e o tópico 1, que diz: se faz necessário dominar o corpo.
Veja que apesar da força física, Absalão não conseguia dominar o burro, nesse caso, o corpo. E como não conseguia guiar o burro, ele próprio acabou sendo guiado. A verdade é que o nosso corpo precisa ser submetido à ação do Espírito de Deus, para que na batalha da carne contra o Espírito, o nosso Espírito vença. Veja o que Paulo diz em 1ª carta a Corinto, capítulo 9, versículo 27. Assim está escrito: antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Observe que o apóstolo Paulo usa termos de confronto como subjugo, redução, servidão. Mas contra quem ele está se referindo? Ora, ele está se referindo ao corpo, como o mesmo texto diz. Veja, ele mesmo chama esse corpo de obras da carne. Veja Gálatas capítulo 5, verso 19 a 20. Assim está escrito: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias. O versículo 21 diz: invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão já vos declaro, como também antes já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Perceba que está claro que o cristão, ele tem que ter domínio próprio, o próprio corpo, através destes elementos, devem estar controlados. Caso não, eles assumirão o comando da nossa vida. Por isso que, para vencer, o apóstolo Paulo aconselha que o corpo seja subjugado, que as obras da carne sejam subjugadas, reduzidas à servidão. Veja o que a carta de Romanos diz: para vencermos a batalha contra o corpo burro da condução pecaminosa. Romanos 12, versículo 1 ao versículo 2, assim está escrito: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis vossos corpos em sacrifício, veja a expressão, sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Culto envolve sacrifício. O versículo 2 diz: e não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Portanto, fica bem claro que não há como fugir da batalha contra o próprio corpo, através de métodos materiais ou recursos humanos ou psicológicos, pois é necessário que exista uma conversão real, que haja uma entrega do homem da sua livre escolha à soberania de Cristo, para que uma ação do Espírito de Deus opere sobre os nossos membros, ou então não seremos diferente de Absalão, que tentou fugir das consequências das ações de sua natureza pecaminosa, apenas usando recursos próprios como sua força física. Eu encerro citando o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 4 ao versículo 5. Assim está escrito: que cada um de vós saiba possuir o seu corpo em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Pronto, meus irmãos, está dado o recado sobre a nossa lição. Eu espero que você possa aplicá-la ao seu coração e à sua vida como cristão. Se Deus nos permitir, estaremos aqui de novo na próxima aula. Deus abençoe. Amém.